Olá, pessoal. É o seguinte, turma, para você entender legal essa aula, análise gráfica dos movimentos, é necessário que você já tenha assistido a aula de movimento uniforme e de movimento uniformemente variado, porque agora a gente vai fazer uma análise panorâmica desses dois movimentos, só que analisando esses movimentos por meio de gráficos, beleza? Os gráficos, eles nos trazem muita informação. Por exemplo, olha esse gráfico aqui do lado esquerdo. Ele está mostrando para a gente que alguma coisa está aumentando. O que é essa alguma coisa? Pode ser posição, pode ser velocidade, pode ser o tempo, sei lá, certo? Então, os gráficos eles me trazem essa ideia, ó, algo está aumentando ou algo está diminuindo. Ou, por exemplo, olha esse gráfico aqui do lado direito. Alguma coisa está diminuindo e a partir de um momento ela começou a aumentar. Então, eu posso começar a pensar nisso aí também, aplicando essa ideia aos movimentos, tá? Vou fazer da seguinte maneira, pessoal, que é a que eu acho que funciona melhor e eu espero ajudar você com isso. Eu vou dividir a tela em duas partes, lado esquerdo e lado direito. Do lado esquerdo, nós vamos representar os gráficos do movimento uniforme. Do lado direito, nós vamos representar os gráficos do movimento uniformemente variado. Do lado esquerdo é MU, do lado direito é MOVE. Eu acho legal fazer assim, para que você consiga fazer um paralelo, fazer uma comparação. Ó, esse gráfico é de uniforme, esse gráfico é de variado. Então é legal você fazer esse paralelo. Tá? E nós vamos começar analisando o gráfico de posição por tempo. Tá? O que vai dizer um gráfico de posição por tempo? Vai me dizer as posições que eu ocupei numa trajetória em cada instante que eu quiser. É isso que significa posição por tempo. Vamos lá. Lado esquerdo, movimento uniforme. Nós vimos na aula de movimento uniforme que a função de posição é do primeiro grau. Então, quando a gente pensar em fazer gráficos, ó, a gente tem duas possibilidades. Né? Aqui no eixo Y eu vou colocar a posição da partícula e aqui no eixo X os instantes. Então, nós vamos anotar todas as posições em Y e todos os instantes que ele estava naquela posição em X. E traçar a curva. É isso que é um gráfico. Veja, no movimento uniforme, a equação de posição é do primeiro grau. Ora, moçada, se a equação de posição é do primeiro grau, então ela vai gerar uma reta. Essa reta só pode estar inclinada para cima ou inclinada para baixo. Por isso que só tem essas duas possibilidades. No movimento uniforme, a posição, o gráfico de posição é uma reta crescente ou decrescente. Tá bom? Veja, o que vai significar uma reta crescente? Vamos interpretar? Significa que as posições estão aumentando. Por exemplo, era menos 10, menos 5, menos 2, 0, 2, 5, 10. As posições estão aumentando. O que significa? Que a minha partícula começou numa posição aqui e ela começou a caminhar a favor da trajetória. Ou seja, é um movimento progressivo. Sempre que a reta for inclinada para cima, representa um movimento progressivo. Tá bom? Lembrando também que a inclinação dessa reta é a velocidade, tá? Eu não vou entrar em detalhes quantitativos. Essa aula é uma aula qualitativa. Eu quero descrever apenas propriedades. Eu não quero fazer conta, falar em parte matemática ainda. Mas veja, o que é a inclinação dessa reta? É um delta y, que é um delta s, por um delta x, que é um delta t. Por isso, se você pegar a inclinação dessa reta, vai dar delta s por delta t, que é a velocidade. Agora, olha no gráfico de baixo. Algo me mostra que as posições começaram a diminuir ao longo do tempo. Ou seja, a posição era 10, 5, 2, 0, menos 2, menos 5, menos 10. Se as posições estão diminuindo, a partícula está caminhando contra a trajetória. E uma partícula que caminha contra a trajetória está em movimento retrógrado. Beleza? Então, se inclinou a reta para cima, o movimento é progressivo. Se a reta está inclinada para baixo, o movimento é retrógrado. Lembrando que a inclinação dessa reta é a velocidade do corpo. Tá? Agora, no Move, nós temos um porém. Quando a gente vai analisar o gráfico de posição por tempo, a equação horária de posição era do segundo grau. Lembra disso? Equação horária de posição é do segundo grau. Então ela vai gerar uma parábola. A parábola pode estar com a boca para cima ou com a boca para baixo. Olha que legal esse paralelo. No Mu, é reta para cima, reta para baixo. No Move, é parábola para cima, parábola para baixo. Claro, nós estamos falando de posição, que fique claro isso. Beleza? Veja, vamos analisar o seguinte. Vamos começar pelo gráfico aqui de cima. Parábola com boca para cima. Veja, ela está me mostrando que as posições da partícula estão diminuindo. As posições estão diminuindo, só que a partir de um ponto, as posições começam a aumentar. Então aqui nós temos um problema. Quando eu vou analisar a parábola, ela tem um antes e um depois. Ela tem um ponto aqui que as posições pararam de aumentar e começaram... Perdão? Elas pararam de diminuir e começaram a aumentar.
Se eu olhar na parábola de baixo, acontece a mesma coisa. Olha aqui no vértice da parábola de baixo. Ó. As posições estavam aumentando, aí chegou nesse instante aqui, as posições começaram a diminuir. Ou seja, alguma coisa estava indo para frente e começou a ir para trás. Aqui, alguma coisa estava indo para trás, começou a ir para frente. Então, este vértice aqui é um ponto importante. Ele é um ponto que a gente chama na física de inversão do sentido de movimento. Independente da parábola, tá? O vértice é a inversão do sentido de movimento. Porque aqui no vértice, pessoal, a partícula estava indo para trás, aí ela pega e começa a ir para frente. Então, significa que nesse ponto ela inverteu o sentido. Guarda o que eu vou falar agora. Sempre que uma partícula inverte o sentido do movimento, ela tem que parar primeiro. Por isso que esse ponto sempre representa que a velocidade do corpo assumiu um valor igual a zero. Para você inverter o sentido, você precisa parar. Se você está indo para frente, você tem que parar para começar a ir para trás. Se você está indo para cima, você tem que parar para começar a ir para baixo. Se você está indo para trás, você tem que parar para começar a ir para frente. Por isso que quando a parábola troca, né, ela tem a inflexão, ela para de diminuir e começa a aumentar, então a partícula parou. Nos dois casos, tá? Lá embaixo também eu já vou representar. Mas a gente vai precisar dividir a nossa análise em antes de parar e depois de parar. Por isso que eu tracei essa linha azul aqui para a gente fazer essa divisão. Ok? Lá embaixo a mesma coisa. Ó. As posições estavam aumentando, aí a partícula parou e aí as posições começaram a diminuir. Então aqui ocorreu inversão do sentido, velocidade igual a zero. Também vamos dividir em antes de parar, depois de parar. Beleza? Então vamos fazer essa análise sempre separada. Quando der parábola, a gente tem que analisar o antes do corpo parar e depois dele parar. Começando pelo antes dele parar. Presta atenção aqui, ó, lado esquerdo da parábola. Todo mundo olhando aqui do lado esquerdo. O que nós sabemos nesse trecho? Sabemos que ele estava caminhando contra a trajetória. Ora, se ele estava caminhando contra a trajetória, ele estava em movimento retrógrado. Se ele estava em movimento retrógrado, a velocidade dele é negativa, não se esqueça disso. Então, nesse trecho aqui, a velocidade do corpo é negativa, porque ele está em movimento retrógrado. Agora, prestem atenção no que eu vou falar. Talvez essa seja a parte mais confusa da aula. Ele está em movimento retrógrado, mas ele está caminhando e em um dado momento ele vai parar. Então, se ele vai parar, ele tá freando. Ele não pode estar acelerando nesse trecho aqui. Ó. Não pode, porque senão ele não para. Então, se ele está caminhando e em um dado momento ele vai parar, então ele está em movimento retardado. Ele está freando. Bom, lembre-se, quando o movimento é retardado, a aceleração tem que ter sinal oposto ao da velocidade. Se a velocidade é negativa, então a aceleração nesse trecho é positiva. Por quê? Porque a aceleração tem que ter sinal oposto ao da velocidade. Vou falar de novo. A velocidade é negativa porque o movimento é retrógrado. Agora a aceleração é positiva porque ele é retardado. Tem que ser sinal oposto. E é retardado por quê? Porque ele está indo em direção a um ponto que ele vai parar. Aí o que acontece? Ele para e a partir daí agora ele inverte o sentido. Então as posições começam a aumentar. Então esse trecho aqui se torna progressivo, tá vendo? As posições começaram a aumentar, então virou progressivo. A velocidade é positiva, só que uma coisa que está parada e começa a andar de novo, tem que ter acelerado. Veja, como agora ele vai acelerar, a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade. Por isso que esse trecho aqui do lado direito, a aceleração é positiva. Tá bom? Bem legal isso, né? Conclusão. Sempre que a parábola tem boca para cima, a aceleração é positiva. Tá vendo? Ela é positiva. Porém, a velocidade é negativa antes do vértice, positiva depois do vértice. Ótimo. Vamos fazer a mesma coisa no gráfico de baixo. Veja. Até o ponto em que ele para, ele está em movimento progressivo aqui. Porque ele está caminhando a favor da trajetória, percebeu? Está caminhando a favor da trajetória, o movimento é progressivo, então a velocidade é positiva. Porém, o movimento é retardado. Por que é retardado? Porque ele está caminhando e ele vai parar. Então ele está em movimento retardado. Se o movimento é retardado, a aceleração tem que ter sinal oposto ao da velocidade. Se a velocidade está mais, a aceleração é menos. No segundo trecho, acompanha comigo, ele começou a caminhar contra a trajetória, então o movimento virou retrógrado. Se o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa. Só que olha que legal, ele parou e entrou em movimento, então ele vai acelerar. Né? Veja, se isso aqui representa um movimento acelerado, a aceleração tem que ter o mesmo sinal da velocidade. Se a velocidade está negativa, a aceleração tem que ser negativa. Conclusão, sempre que a boca é para baixo, a aceleração é negativa. Porém, a velocidade é positiva antes de parar
negativa depois de parar. Tá? Então guarde essas propriedades, viu? No move, a equação de posição é uma parábola, e a parábola a gente tem que dividir ela no meio, porque tem um antes e depois. Antes e depois de parar, porque o vértice representa o instante em que o corpo parou. Tá? Então dá uma analisada isso aí de novo, se você precisar volta o vídeo, assiste essa parte quantas vezes for necessário, tá bom? Eu sei que não é tão simples assim, mas se você assistir uma ou duas vezes você vai captar a ideia. É claro, como eu disse, você já tem que ter assistido as aulas anteriores, né? Bom, moçada, e agora vamos falar dos gráficos de velocidade, ok? Esse aqui é a nossa análise também é um pouco mais rápida. Vamos pensar em velocidade por tempo. De novo, o lado esquerdo é mu, o lado direito é move. Velocidade por tempo. No movimento uniforme, nós temos duas possibilidades. Ó, velocidade por tempo. Se o movimento uniforme, a velocidade é constante. Então, olha só, ela vai ser constante e positiva, constante ou negativa. Duas possibilidades apenas, tá? Aqui mostra que a minha velocidade é constante e positiva. No gráfico de baixo, ela é constante e negativa. Bom, se for constante e positiva, movimento progressivo. Se for constante e negativa, movimento retrógrado. Então, no mu é tranquilo o gráfico de velocidade. A velocidade é constante, tá? Pode ser na parte positiva, se for movimento progressivo, na parte negativa, se for retrógrado. Agora, quando a gente for falar do move, o gráfico de posição por tempo segue uma função do primeiro grau. Lembra? No move, a equação de velocidade é do primeiro grau. Então, dá uma reta. Reta inclinada para cima ou reta inclinada para baixo. Só que cuidado, pessoal. Agora a gente está falando de gráfico de velocidade. Então você vai ter que prestar atenção aqui, ó. Em um dado momento a velocidade se anulou. Aqui, tá vendo? A velocidade está negativa e de repente ela virou zero, daí ela passou a ficar positiva. Então esse ponto aqui também representa uma inversão no sentido do movimento. Ele também representa um ponto em que a velocidade se anula. Por isso que nós vamos ter que dividir entre antes de parar e depois de parar, igual a gente fez lá com a parábola. A gente vai ter que dividir o antes de parar e depois de parar. Aqui embaixo também, ó, esse ponto a velocidade se anulou. Quer dizer que a partícula parou. Tá? Então, nós vamos ter que analisar o antes de parar e o depois de parar. Vamos ver? Lá no gráfico aqui de cima, ó, do lado esquerdo, a velocidade está negativa. A velocidade está negativa, então o movimento é retrógrado. A velocidade está nitidamente negativa aqui. Só que ele está o quê? Ó? Ele está diminuindo de velocidade. Ela está negativa, mas ela está ficando cada vez menor. Ó. Menos 10, menos 8, menos 7, está ficando cada vez menor. Então ele está freando, né? Até porque ele está caminhando em direção a um ponto em que ele vai parar. Então o movimento é retardado. Tá? Por isso que ele está freando. Se o movimento é retardado, a aceleração tem que ter sinal oposto ao da velocidade. Se a velocidade está menos, a aceleração tem que ser mais. Agora, parou. Depois de parar, perceba que a velocidade ficou positiva. O que significa que o movimento passou a ser progressivo, a velocidade ficou positiva. Só que uma coisa que está parada e volta a andar, então ela acelerou. Então, se ele está em movimento acelerado, a aceleração tem que ter o mesmo sinal da velocidade. Por isso que a aceleração é positiva. Resumindo, sempre que a inclinação da reta for para cima, a aceleração é positiva. Beleza? Antes de parar, a velocidade é negativa, depois de parar, ela é positiva. Vamos fazer a mesma análise aqui embaixo. Antes de parar, lado esquerdo, a velocidade estava positiva. Então o movimento era progressivo. Tá? Porém, essa velocidade está diminuindo, tá vendo? Ela está diminuindo até virar zero. Então o movimento é retardado. Se é retardado, tem que ter sinal oposto ao da velocidade. Se a velocidade está mais, a aceleração está menos. Depois que parou, veja bem, ele volta a andar, ele volta a acelerar. Isso aqui representa a aceleração, viu, gente? Porque está negativo, só que está ficando cada vez maior, né? Menos 2, menos 4, menos 6, ele está aumentando negativamente. Mas o que importa? A velocidade ficou negativa, então o movimento é retrógrado. Só que uma coisa que está parada e volta a ter velocidade, tem que ter acelerado, né? Então se ele acelerou, a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade. Se a velocidade ficou negativa, a aceleração tem que ser negativa também. Conclusão: sempre que a reta for inclinada para baixo, a aceleração do corpo é negativa. Antes de parar, a velocidade é positiva, depois de parar, a velocidade é negativa. Tá bom? Então guarda isso aí, essas propriedades. O legal é você ver então que, na verdade, né, a inclinação da reta é a própria aceleração. Afinal de contas, a inclinação dessa reta é um ΔV por um ΔT. Né? Se a reta está inclinada para cima, aceleração positiva. E se a reta está inclinada para baixo, aceleração negativa. Beleza? Então essa foi a nossa análise qualitativa dos gráficos. Eu fiz de posição por tempo, velocidade por tempo. E o legal é você sempre fazer essa comparação. O lado esquerdo é mu, o lado direito é move.
Valeu, obrigado aí e até uma próxima aula.